Olá pessoal, vocês sabem o que acontece quando uma criança é extremamente reprimida pelo papai ou pela mamãe? Quer saber o que acontece? Então, vem comigo. É muito comum nos atendimentos aqui no espaço a gente atender pessoas que se sentiram extremamente reprimidas pelos pais quando eram crianças. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente ainda, ou quando é muito pequeno, e o papai e a mamãe, em vez de estimular, eles rejeitam, eles reprimem, eles punem muito fortemente. A grande tendência que a gente percebe dentro das constelações familiares é que essa criança, ela já tem dentro dela essa necessidade de pertencimento. Ela tem dentro dela essa necessidade, esse movimento de pertencer, de ser acolhida dentro daquele sistema familiar. Então, quando o papai e a mamãe, em vez de estimular a criança, eles reprimem, criticam, a criança ela tem uma tendência muito forte em desenvolver estratégias que a gente chama estratégias de sobrevivências. Então, muitas vezes ela vai desenvolver várias ferramentas, várias posturas dentro dela que vão funcionar para ela como uma maneira dela ser vista, se sentir pertencente e não excluída e reprimida dentro daquele sistema familiar. Eu outro dia tive um caso durante um atendimento de um jovem e ele se sente extremamente reprimido pelo pai, reprimido pela mãe, então ele fica hoje já quase como adulto, ele fica entre o pai e a mãe, que ali acabam que de uma certa forma usando ele para negociarem entre si. Então, o que eu falei para esse jovem? Falei, você precisa devolver para o papai e para a mamãe o lugar que é deles. Você precisa devolver para o seu pai e para a sua mãe o lugar de papai e o lugar da mamãe. Só aos adultos cabe resolver essas questões que pertencem aos adultos. As questões entre o papai e a mamãe não dizem respeito aos filhos. São os pais que têm que resolver esses conflitos, seus próprios emaranhamentos e as suas próprias dores, são eles que têm que buscar a solução. Porque papai e mamãe estão acima de nós. Foram eles que se relacionaram, foram eles que fizeram amor, foram eles que possibilitaram que a vida chegasse até mim. Então eles têm muito mais ferramentas para solucionar aquele conflito, solucionar as suas dores, os seus questionamentos. Eles são muito mais habilitados do que isso. Então, quando o papai tenta usar o filho para ferir a mãe, e quando a mãe tenta usar o filho para reprimir o pai, eu falei para esse jovem, ele precisa se libertar disso. Ele respeitosamente tem que dizer para o papai e para a mamãe que essa é uma questão que pertence aos dois, que ambos têm maturidade suficiente para desenvolver essa questão. Porque senão o que vai acontecer é o que acontece com esse jovem. O que acontece com esse jovem que ele desenvolveu e quando ele chegou até mim, ele criou um processo de defesa, uma estratégia de sobrevivência que era muito simples, é ligar o famoso botãozinho do foda-se, né? É ligar o famoso botãozinho de que eu não estou nem aí. Mas isso não é verdade, porque tudo aquilo que vai se passando dentro do sistema familiar, ele transparece dentro do sistema para o papai e para a mamãe que aquilo não está atingindo ele, mas está sim profundamente. Ele está sofrendo com essa questão. E outra estratégia que esse jovem também desenvolveu foi também relacionada à questão de se identificar. Ele desenvolveu uma identificação com heróis, com personagens, e é muito comum. O próprio Bert Hellinger
ele, durante o primeiro movimento que trouxe o Bert Hellinger para as constelações familiares, está lá nas obras dele, contido, descrito por ele, foi justamente a análise de script. Foi justamente a análise de script desenvolvida pelo Eric Berne, lá em 1940. Então, o Eric Berne dizia assim, que dentro das nossas experiências de vida, nós utilizamos alguns scripts, algumas referências, alguns personagens para lidar com nossas questões. Logicamente, Bert Hellinger percebeu que também acima disso tinha algo além acima disso, que eram as repetições, as recriações das dores presentes no nosso sistema familiar, aquela transmissão de memórias, a questão transgeracional dentro do sistema. Mas é fato que durante a nossa vida a gente pode desenvolver várias estratégias. Ou, por exemplo, se identificar com um personagem de um filme, de um videogame, um personagem de um romance, e aí eu assumo para mim aquele personagem. Se for um personagem super resolvido, está ótimo, está tudo bem. Mas e quando a gente se identifica com um herói e com um anti-herói? A grande tendência dentro do sistema é eu exaltar, eu buscar o meu papel como herói. Mas ali dentro de mim tem uma identificação também com aquele lado obscuro, aquele lado escuro, que é o anti-herói, que eu também me identifiquei com ele, que eu me apoiei, que eu usei ele como uma estratégia para mim sobreviver dentro desse sistema. Eu sou mais poderoso que essas pessoas que estão tentando me manipular. Sou mais poderoso que o papai que tenta me manipular contra a mamãe. Sou mais poderoso que a mamãe que tenta me manipular contra o papai. Aí eu saio do meu lugar de filho, deixo o meu lugar de filho para tomar muitas vezes o lugar do papai e o lugar da mamãe. Então isso causa uma dificuldade muito maior em eu resolver aquilo que já vem atuando para mim dentro da infância ou dentro da minha adolescência. O que a gente precisa, como pais, como educadores, no desenvolvimento de uma criança, é ter uma atenção extrema que a gente tem que estimular. A gente tem que estimular essa criança para que ela, aos poucos, aprenda a tomar a vida dela nas próprias mãos. Que ela possa, dentro da experiência de vida dela, se colocar no próprio lugar dela. Não ser usada como instrumento, né, que vai ferir o papai ou que vai ferir a mamãe, né? A criança não pode ser utilizada como uma moeda de troca. As questões, se você é pai ou se você que está me assistindo é mãe, as questões dos adultos pertencem somente aos adultos, não pertencem às crianças. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo trouxe algum insight para você, então você curte, comente, compartilha, assina o nosso canal, clica no sininho para você receber notificação quando surgir um vídeo novo e vem comigo.